Graça e paz, professores, tudo bom? Meu nome é Sabrina Costa, sou professora da classe do Jardim de Infância e estamos aqui para mais uma pré-aula da Escola Bíblica. Nós seguimos a lição da CPAD, estamos no terceiro trimestre de 2017 e na lição de número 6, a Festa do Povo de Deus. Nessa lição a gente vai tratar sobre a Páscoa. E a Páscoa é uma lição assim que tem uma didática e uma dinâmica muito grande. E como primeira dica que eu deixo para você, prepare a sua sala para receber as suas crianças. A minha ideia é que você prepare alguns ambientes dentro da sua sala. Você pode fazer um ambiente de jantar para eles, dentro da sala de aula, com a mesa, com almofadas, com pratos, copos para eles comerem a ceia depois. Assim, quando eles chegarem na sala, eles já vão olhar esse ambiente. Um outro ambiente que seria uma salinha para que você contasse a história, para que você fizesse toda a sua dinâmica com suas crianças, né? A oferta, o plano de frequência, a história da lição, as atividades. E em outro local você pode preparar um cantinho específico da Santa Ceia. Por que você pode fazer esses ambientes? Para que a sua sala se pareça mais com uma casa. A casa de um hebreu, por exemplo, que está comemorando a Páscoa. Então a gente traz essa ambientação para a sala e fica uma coisa aconchegante, fica legal para os alunos ficam diferente, eles vão ver a sala de uma maneira diferente, eles vão se portar de uma maneira diferente, vão achar que está acontecendo alguma coisa diferente nessa sua aula, e eles vão participar mais dessa aula. Então, como eu trouxe aqui um cantinho específico da Santa Ceia, com a cruz, com o suco de uva, pães, para que seja um cantinho bem aconchegante, bem legal para os seus alunos estarem aprendendo sobre isso. Porque na nossa lição, o objetivo hoje é falar sobre a celebração da liberdade, celebração que Israel teve quando Deus instituiu a Páscoa e a celebração que nós temos porque o Senhor Jesus veio nos libertar. Então, é muito legal fazer essa ambientação com os alunos. Outra coisa que você pode fazer é, como eu assim estou vestida de uma hebreia, né? A ideia é que seja uma pessoa hebreia, e você pode trazer essa capinha para os seus alunos, né? Essa capinha também para eles, com a faixa. E quando eles chegarem na sala, você vai falar, hoje você vai participar da aula, hoje você vai ser como um hebreu era naquela época, quando Israel estava lá no Egito e eles foram libertos por Deus. Então, eles vão se caracterizar e eles vão gostar muito de estar participando ativamente da aula. É muito legal a gente usar elementos para que eles também, para que as crianças sejam participantes ativos da nossa história. Então, para começar, a gente fala sobre o versículo bíblico, o versículo-chave. O nosso versículo, eu trouxe ele em forma de um papiro, né? Assim. É um cartaz de uma maneira diferente para você falar com as crianças. Nosso versículo fala sobre liberdade. Somos livres para servir a Deus, Romanos 7:6. Então, a minha ideia é que você fale isso acorrentado, né, com as correntes nas mãos. E você pode fazer essas correntes para as crianças falarem também. Você vai falar, repetir o versículo junto com as crianças. E você vai poder fazer dessa maneira. Quando terminar essa parte da memorização, você passa para a parte da explicação do versículo. E daí você vai falar sobre as correntes, né? Que significam que eles estavam presos no Egito, que todos os hebreus estavam lá presos no Egito, estavam sem esperança, começaram a clamar ao Senhor. E nós também estamos presos, não é? Nós estamos presos pelo pecado, nós somos presos pelo pecado. Então, para falar sobre isso, sobre o pecado, eu trouxe um coração de EVA, tá? Que você pode estar mostrando para as crianças como que acontece essa escravidão que o pecado nos traz, é uma escravidão espiritual.
Então você vai conversar sobre a escravidão do Egito e vai trazer para nós nossos dias. O pecado, eu fiz uma rolha, ela está encapadinha com EVA também, EVA preto, e eu queimo essa rolha, uma das partes da rolha é uma rolha de vinho, de uma garrafa de vinho, você pode achar também no I99, você queima com fogo e ela vai soltar um pozinho preto. E esse pó preto, você mancha o teu coração, certo? Isso é o pecado. Você vai manchando o seu coração com as coisas erradas que você faz. E depois você fala que nada limpa esse coração sujo. Nada consegue tirar esse preto desse coração. Mas Jesus veio. Daí você vai falar sobre Cristo, que Jesus veio por nós para nos libertar do pecado e que derramou o seu sangue na cruz por nós. Então aqui nós temos uma gotinha de sangue de Jesus, né, representando o sangue de Jesus, com um algodão atrás, colado atrás dela. Você vai antecipadamente ou disfarçadamente molhar esse algodão na água sanitária, tá? E você vai falar que nada limpa o coração, mas que o sangue de Jesus, ele pode limpar toda a mancha de pecado que existe nos nossos corações. Então você vai esfregando a gotinha ali na mancha preta ali do seu coração, que é o pecado. E ele vai saindo todo o pecado do coração, tá? E depois que o nosso coração está limpo, depois quando o nosso coração ele está limpinho de todo o pecado e Jesus está morando nele, você vai ser liberto pelo sangue de Jesus. Amém? Então Jesus nos liberta. E daí você pode fazer toda essa dinâmica com as crianças, delas se libertarem também. Você pode fazer quem se liberta, só quem conseguir falar todo o versículo de cor. Então você pode fazer toda essa dinâmica com relação à libertação e depois comemorar com eles a parte dos hinos e dos louvores. Todo esse material que eu trouxe, todo esse material que a gente disponibiliza para vocês, estão no site da EB de Blumenau. É www.eb-blumenau.com.br. Também está na descrição aqui do vídeo. Então você pode ter todo o passo a passo de como se faz esse detalhe no papel. Todo o passo a passo de como se faz todos os materiais, você encontra lá também como comentário da lição e com os vídeos da escola bíblica. Então você pode acessar e você vai ter todo o acesso a como fazer esse material. Para a história, eu trouxe uma caixa cenário também, como a Pri fez, mas de uma maneira diferente. É uma caixa feita com caixa de papelão e ela tem a característica de uma casinha, porque a gente vai tratar sobre a parte da Páscoa, né, de como Deus instituiu a Páscoa. Então eu trouxe uma casinha, parte da frente e a parte de trás, que você vai poder visualizar, as crianças vão poder visualizar as duas partes. Então quando a gente começa da parte onde a gente parou com as pragas. Por quê? Porque a praga de número 10, ela é o estupim, né, para Deus enviar os mandamentos de como seria a Páscoa. Então você leva a figura, né, explica sobre a praga de número 10, a Aline fez até na lição passada a praga de número 9, então essa praga de número 10 que é a morte dos primogênitos, de todos os primogênitos do Egito. E a partir disso, Deus manda orientações para o povo, orientações para que eles tenham dois tipos de liberdade, né? A liberdade de não ser atingido pela praga e a liberdade de estar fora do Egito, que Deus garantiu que o faraó iria libertar o povo. Então eu também trouxe aqui a lista para a Páscoa. Então a ideia é o seguinte:
nós estamos com uma família, eu usei bonecos da minha filha, com uma família, aqui está a família na sua casa, e eles receberam essas orientações para passar a Páscoa do Senhor. Então, você teatraliza, você fala com as crianças sobre isso, sobre que a família recebeu, e essas orientações estão aqui. Então, você vai expor ela para as crianças, e conforme vocês vão passando de cada item, você pode ir riscando, tirando como se fosse uma lista de supermercado. Separar um carneiro ou um cabrito sem defeito de 1 ano. Então, o papai vai lá, o pai vai lá e vai separar um cabrito de 1 ano de idade sem defeito algum. Está aqui, um cabritinho. Então beleza. Então, a gente risca esse item. Mate o animal, passe o sangue nas portas das casas. Daí vocês podem passar o sangue na porta da casinha, com tinta guache, o que você preferir. Asse a carne e coma com pão sem fermento, ervas e ervas amargas. Então, daí nessa parte você pode trazer para dentro da casa. Então, depois que o pai passa o sangue, você vira a casinha, entra com os personagens dentro da casa, fecha a porta, porque vai ser a parte da ceia, e daí você traz a ceia, Eu fiz com EVA, tá, irmãos? Aqui, a ceia, o pai e a mãe lá, sentadinhos, para comer a Santa Ceia. Santa Ceia não, Mas para comer a ceia da Páscoa. E para esperar. Então, Deus mandou o quê? Que eles esperassem, comessem depressa, e aqui tá. Não deixe nada para o dia seguinte, comam prontos para partir. Então, eles já estavam com as trouxinhas prontas, as malas prontas, o cajado, eles já estavam com o cajado pronto. Por quê? Porque eles iam comer rapidamente, e daí eu fiz também os pratos vazios. Eles iam comer rapidamente, Depois que eles comerem, os pratos vão permanecer na mesa vazios. Então, eles vão comer e vão esperar para poderem sair do Egito. Depois que passou a noite, alguém foi lá, bateu na porta e disse que eles estavam livres. E daí foi uma festa. Então, você vai fazer essa parte bem didática, bem dinâmica com as crianças. Elas mesmas podem riscar os itens que você deixar. E no final, o Senhor disse: esta é a Páscoa do Senhor. Para finalizar a parte da história, você leva as crianças, então, para o cantinho da Santa Ceia. Por quê? Porque daí você vai dizer para elas que essa ceia foi a ceia da Páscoa, a Páscoa dos judeus, que até hoje eles comemoram a libertação da escravidão do Egito. E nós também comemoramos a nossa Páscoa. A nossa Páscoa que é o quê? Jesus. Então daí você vai falar sobre a Santa Ceia. Nós comemoramos todos os meses, nós celebramos a Páscoa todos os meses, para lembrar que Jesus veio por nós e nos libertou do pecado. Então você vai fazer toda a parte de ministração sobre a ceia. Peça ajuda ao Espírito Santo e que você vai fazer uma lição linda para os seus alunos. Para finalizar a nossa aula, nós podemos fazer uma ceia de Páscoa dos judeus, dos hebreus naquela época, para os nossos alunos. Você pode utilizar aquele ambiente que eu falei para vocês, com a mesinha, com as cadeiras, ou com almofadas, ou até mesmo no chão, porque naquela época eles comiam sentados no chão. Então você trouxe aqui pão sírio, e você pode trabalhar todos os elementos, o pão sem fermento. Para a verdura que seja amarga, só para as crianças experimentarem, mas eu trouxe couve, mas você pode usar também rúcula, por exemplo, que é uma verdura bem amarga, ou até mesmo o espinafre, que é bem amarguinho também, e as crianças é só para elas experimentarem. Para carne assada, você pode usar um frango assado, uma coxa sobre coxa assada, você pode levar desfiado, ou você pode usar linguicinha, só para elas terem a ideia de que era a carne, que era uma carninha que simboliza a carne do cordeiro. O suco de uva, que a gente pode usar também, para poder dar
a ceia para as crianças. Daí nessa parte você pode comentar com elas sobre todo o significado que tinha essa Páscoa, para que elas também se sintam bem comendo, realmente como se fosse o povo de Israel comendo a Páscoa. Depois disso você pode celebrar novamente com elas. Você pode celebrar, cantar louvores, pular, dançar, que elas sintam liberdade para poder estar celebrando essa liberdade que nós temos, essa graça que o Senhor nos deu de nos libertar dos nossos pecados, não é verdade? Então, que a gente possa levar os nossos alunos a louvar e adorar o Senhor por isso. Nos links da lição lá no site, eu deixei 2 hinos muito legais para vocês poderem fazer essa parte. O vídeo fala sobre uma música chamada No Egito, Escravo Fui, que é bem dinâmica, bem infantil, bem própria para a idade deles. E o outro é a música do Fernandinho sobre o sangue, Nada Além do Sangue, que também fala de liberdade. Os meus alunos, eles gostam muito dos louvores da igreja, então quando eu trago músicas com temas e com mais adultos, assim, que não são tão infantis, eles também gostam. Se os seus alunos gostam, eles vão gostar dessa música também. E você pode celebrar com eles. No final da aula, você pode entregar para eles, então, uma lembrancinha. Essa lembrancinha é uma trouxinha feita com TNT e dentro tem balas, para eles lembrarem que a liberdade do Senhor é muito doce. E graças a Deus nós recebemos ela de graça pelo nosso Senhor Jesus Cristo. Então você pode entregar essa lembrancinha para o seu aluno para que ele se lembre sempre disso. Irmãos, espero que vocês tenham gostado das ideias, que vocês possam dividir essas ideias conosco também através do site, através dos nossos contatos. Tem todos os nossos contatos no site, dentro das nossas lições, nossos links. Vocês podem entrar em contato com todas nós, dividir ideias com a gente, que você possa se preparar, que você possa orar, se consagrar, que Deus possa falar através de vocês com seus alunos. Nós esperamos vocês para a próxima aula e até mais!